fisioterapia e desenvolvimento profissional. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Faixa Preta, um projeto onde eu falo com alunos e alunas da formação BiExpert e da mentoria Expert, com o intuito de discorrer um pouco sobre os nuances que atrapalham o desenvolvimento profissional na fisioterapia, sobre crenças que limitam o crescimento financeiro dentro da fisioterapia e sobre as barreiras que impedem a visibilidade da fisioterapia como um negócio altamente lucrativo. E hoje nós temos um convidado ultra especial, um fisioterapeuta de mão cheia, que se destacou, vem se destacando dentro do BiExpert e acabou de subir para a mentoria. E a gente vai conversar um pouquinho com ele, beleza? Vamos esperar ele entrar e vocês que já estão aí, vocês vão falando. Vamos esperar o Renan aceitar o convite aí, enquanto a gente bebe a nossa bebida favorita, Sprite Lemon. Vamos nessa, pessoal. Vamos entrando. Grande Renan Fão, você me escuta? Boa noite, meu querido. Sim. Áudio, tudo ok por aí, tudo ok por aqui também. Renan, muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe como é difícil a gente ficar um horário extra, né, depois de um dia inteiro de consultório. Então, obrigado pela disponibilidade, beleza? Beleza, estava atendendo aqui agora, hein? Isso aí. Renan, me diga uma coisa. Conte aí pra galera qual é a sua história, por que você escolheu a fisioterapia e o caminho que você trilhou para chegar até aqui, até esse ponto no tempo aí de prática clínica. Então, Caio, eu não tenho nenhuma história especial assim para ter entrado na fisioterapia. Então, eu gostava muito de esporte e eu entrei na fisioterapia querendo ir para essa área esportiva, né? Até que a gente fez uma visita no CT do Grêmio, das categorias de base do Grêmio ali, com a faculdade. E ali eu vi várias dificuldades do fisioterapeuta, né, de atuar nessa área esportiva, a desvalorização que a gente tinha, né, como profissional. Na época, o meu professor também atuava num clube aqui da cidade e me dizia como era difícil, né, a falta de recurso que eles tinham. E nisso, já era no meio da faculdade, eu já fui meio que me desmotivando de ir para essa área, né? Eu sempre falei que eu queria fazer a quiropraxia, né? Sempre falei isso. Então, me formei, fiz a minha pós em quiropraxia na capital aqui do estado. Foi muito bom, tive bastante resultado com os pacientes, mas ainda ficava aquela coisa, né, de pacientes mais complexos, pacientes crônicos, pacientes com hérnias de disco, que tem certa contraindicação para quiropraxia. E aí eu acabei fazendo outros cursos aí online, até que apareceu aí o Caio nas nossas redes sociais aí, que comecei a te acompanhar e não paramos mais. Isso aí. Renan, você fala de que cidade? Pelotas, Rio Grande do Sul. Pelotas, Rio Grande do Sul. Beleza. Aí você fez a pós de quiropraxia lá em Porto Alegre, é isso? Em Porto Alegre, isso mesmo. Eu até comecei uma pós em traumato, até durante a minha graduação, que era permitido, mas aí não deu certo, a Sojipa trancou, e aí eu tranquei também. Fiz uns 4 módulos assim de traumato também. Entendi. Então, nesse paralelo aí que você contou, Renan, a história é bastante específica, assim, só que o motivo, eu brinco que é um motivo reverso, vamos dizer assim. Você tinha interesse em uma área, mas às vezes os exemplos que você tinha nessa área não tinham tanto reconhecimento, e aí você começou a migrar para outra área, e isso é muito válido também. É um motivo bastante nobre. Eu sempre falo com os fisioterapeutas que eu convido aqui, que a gente sempre tem uma razão para ser fisioterapeuta. E o fisioterapeuta que não tem essa razão acaba tendo aquele resultado meia boca, né? Eu era atleta de karatê e tive algumas lesões
caí no sistema de ortopedia. E no sistema de ortopedia eu fui mascarado, né? Com medicação, corticoide, por aí vai. E os ortopedistas falavam, vai, pode voltar a treinar, já tá sem dor, sem nenhum critério, sem nenhum teste funcional. Eu ia, voltava e me relesionava. Até que eu tive que abandonar o esporte e decidi que eu não queria que nenhum colega passasse por essa situação, né? E aí por isso eu me encantei por essa área. Mas, histórias à parte, é, quando você falou aí que eu apareci para você, como é que foi esse aparecimento? O que aconteceu que você começou a me seguir? O que você viu de diferente ali? Então, Caio, até falando em história ainda, eu tive uma história durante a minha graduação. Eu operei o ombro, né, cara? Então eu luxava o meu ombro, eu tirava o meu ombro do lugar, né? Fazia luxações recorrentes e eu acabei operando, no qual eu continuei tirando do lugar. Então só parei de tirar do lugar quando realmente eu comecei a tratar com fisioterapia, com fortalecimentos. Então também caí na mão do sistema, né, que hoje a gente luta tanto em relação à dor crônica, né, e todo aquele ciclo que envolve, né. Então eu acabei te conhecendo, cara, na verdade eu não me recordo exatamente por quem foi, mas eu acredito que seja o próprio algoritmo me mandou. E desde então, cara, eu comecei a acompanhar ali no YouTube, no Instagram, saía para correr escutando podcast ali no Spotify, fazia janta, lavava a louça. Assim, ó, fiquei muito tempo assim namorando, né, o conteúdo, até que, cara, eu ajudei muita gente só com conteúdo gratuito ali disponibilizado, assim, muitas aulas. Tem uma aula de lateral shift que eu acho que tu tirou depois do YouTube, de tão valiosa que era aquela aula ali, cara, que eu procurava depois e não achava, cara. Não, na verdade, essa aula o YouTube revogou porque tinha direitos autorais. Que era uma época que eu Tinha uma começava as música aulas. do Lua Santana, eu acho, É, né? eu começava com a música de Gustavo Lima para ter aquele Isso. sonzinho, aí o YouTube revogou a aula, velho. Até hoje eu não consegui fazer uma aula igual. Quem viu, viu. Cara, eu procurava aquela aula depois e não achava. E Sim. aí eu fui, né, cara? Acho que eu passei, olha, meses, cara, acompanhando teu conteúdo ali gratuito. Até que chegou um momento ali que eu tava revendo muitas aulas ali. E aí eu falei, não, agora eu vou ter que comprar desse cara. E aí entrei pro BeExpert, que foi em 2022, eu acho. 2022, exatamente. Foi 22, isso mesmo. Que até não tinha essa história de prazo para renovação, né? E aí eu falei assim, ó, agora a gente tem que parar com a brincadeira. Quem vai continuar tem que continuar, eu tenho que focar aqui em quem ficou. Então vocês têm até tal data para renovar. Aí eu lembro que quando eu postei isso, você falou, eita, agora eu não tenho saída. Foi lá e renovou. Eu lembro claramente disso. Mas assim, você falou uma coisa muito interessante e que eu gosto de falar na rede social, é que muita gente acredita que para aprender comigo precisa entrar no BeExpert, e isso não é verdade. Além do BeExpert, tem um curso abaixo, que é o Spine, e abaixo não é que tecnicamente é fraco, não. É porque você vê menos articulações. Você só vê a coluna. Ainda abaixo do Spine, você tem um que você só vê a lombar. E, além disso, tem mais de 800 horas de aula gratuitas dentro do YouTube. Agora, é claro que a sistematização, o sequenciamento lógico, não tá dentro do YouTube. Você vai ver tudo muito aprofundado, mas talvez a ordem esteja desconexa e você se perca nisso aí. Mas, como você falou, né? Mesmo com gratuito, você já tinha algum resultado. E mesmo assim você não, eu tenho que comprar o BeExpert. Qual foi o estalo para você ter a decisão de compra? O que aconteceu para você, ó, agora eu tenho que comprar? Cara, eu acredito que tenha sido a limitação em tratar extremidades, entendeu? Porque eu tinha feito outro curso, que tu sabe qual é, mas não vou citar aqui, que me limitava muito em tratar somente coluna, né?
E também, né, sem dúvidas, os bloqueios mecânicos a gente tinha muita facilidade em tratar, porém, os casos mais complexos, né, de dor crônica, articulação comprometida, tendinopatias, estenose, entre diversos outros que a gente tem, eu tinha ainda muita dificuldade de sistematizar e de dar um prognóstico mais seguro também para o paciente, né, que isso faz total diferença na hora da gente fazer uma venda para o paciente ali. Então, com certeza, a limitação de não entender de extremidades, né? Para tratar extremidades, então eu me limitava muito em tratar lombar, cervical, torácica e as articulações do ombro, que chegava muito para mim, ombro e quadril eu era muito limitado, né? Então hoje, cara, hoje eu atendo bastante pacientes com dores crônicas no ombro, muito mesmo, assim, chega bastante para mim. E hoje eu consigo tratar, assim, dar um resultado muito bom para os pacientes que têm indicação cirúrgica, assim. Hoje mesmo eu atendi paciente com tudo que é diagnóstico que tu imagina, ele tem no ombro, tá condenado à cirurgia, já fez 40 atendimentos de fisioterapia pelo plano e o cara tá no sexto atendimento comigo, sexta semana, tá com um plano de 12 atendimentos, 3 meses e já melhorou horrores, assim, desde o segundo atendimento o cara já estava muito bem. Então, com certeza, a limitação de extremidades foi o que mais me instigou a fazer o Be-Expert. Maravilha. Renan, você acha que não, quando você não tinha esse tipo de conhecimento, não só na questão de extremidades, mas também na questão de síndromes de dores crônicas, você acha que você deixava dinheiro na mesa? Qual é a sua percepção em relação a isso? Absurdamente, cara. Absurdamente, cara. Porque quando a gente se limita, né, naquela visão de procurar bloqueios de movimentos, a gente acaba perdendo muitas consultas procurando, né, aquela direção específica. E depois que tu faz o curso ali, em si a mentoria também te dá um passo muito maior para já na entrevista conseguir diagnosticar com a síndrome dolorosa crônica. Então eu gastava muitos atendimentos ali procurando direção específica que na verdade de fato não existia, né? E no fundo eu sabia que o paciente não tinha aquela direção, mas em si de não saber o que fazer, ficava instigando, ficava procurando e acessando o plano lateral, nada a ver, que já podia ter batido aquele martelo daquele diagnóstico muito antes, né? Que é o que ainda bem eu consigo fazer hoje. Com certeza. Isso é um passo que acelera demais o diagnóstico, né? Você falou aí da mentoria, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas você falou também sobre as dificuldades na prática clínica, né? Essa questão de usar muitas sessões para fechar um diagnóstico. Como é que era a sensação de, por exemplo, você está terminando o tempo de consulta e não ter conseguido encontrar o diagnóstico e ter que fazer alguma coisa para o paciente sair dali aliviado? Como era a sua expectativa quando ele voltava antes de você fazer o programa? Então, Caio, antes de eu fazer o programa, tu ia testando, eu ia testando o paciente até o ponto de o paciente se sentir um pouco desconfortável e aí o que eu costumava fazer? Aplicar as técnicas passivas, né? Então, grande limitação em relação a isso que eu tinha que botar a mão no paciente, tinha que aplicar a quiropraxia, porque eu não sabia mais que lado ir, ou aplicar eu trabalho com eletroterapia também, né? Deslizamentos, então eu botava a mão no paciente, né? Que ali eu acredito que também o paciente sentia alívio, como ele sente com massagem e outras técnicas passivas, mas não era aquele resultado, né? Aquele esclarecimento para o paciente sair sabendo o que está se passando com ele, quanto tempo vai demorar, quantos atendimentos ele vai fazer, o que ele vai precisar fazer depois que sair daqui. Era muita tentativa e erro, sabe? Então o paciente fazia, voltava, e aí tinha que testar outra coisa,
e assim ia, ficava nesse ciclo que tanto eu me frustrava quanto o paciente, né? O paciente ali já, quando uma síndrome dolorosa crônica, normalmente é um paciente já refratário, né? Então o paciente já vem refratário de outros tratamentos e aí a gente tenta uma coisa, não dá certo, já fica mais difícil de tratar esse paciente. Então isso me deixava bastante ansioso mesmo, né? Me deixava bastante nervoso. Entendi. Em relação ao BeExpert ainda, quando você entrou lá, dentre as aulas que tem lá, qual foi a sua percepção, assim, qual foi a aula que você, caramba, eu tenho que assistir isso aqui de novo, não, essa aula aqui é fundamental. Qual é a aula mais importante que você viu até o momento da formação BeExpert? Olha, foram muitas, né? Mas sem dúvidas, cara, sem dúvida, se eu fosse pontuar uma aqui que, assim, ó, que me levou para outro patamar ali de ter segurança mesmo, é a sistematização das síndromes radiculares, cara. Então, essa aí foi o que eu revi, vi, essa eu sei de cor, cara. Essa eu sei de cor. E quando tu começa a, né, olhar bastante as aulas, tu começa também a ter um próprio raciocínio clínico ali para ter também um momento certo para aplicar uma técnica, um momento certo para entrar com certa abordagem, porque ali fica ali periodizado, sistematizado, mas a gente sabe que na prática muitas vezes isso foge da nossa mão e a gente precisa às vezes dar um passo para trás, às vezes dá para te já botar mais carga com o paciente. Então quando tu começa a ver bem as aulas, a deixar aquilo ali fresco na cabeça, tu já tem também uma um certo raciocínio para mudar um pouco também, né, as abordagens ali conforme a prática te exige. O que você acreditava, Renan, que era correto, por exemplo, nas radiculopatias, que hoje você falou, meu Deus, isso aqui caiu por terra. Se você não lembrar em radiculopatia, pode falar sobre qualquer outro diagnóstico. Eu quero saber assim, o fisioterapeuta que entra no BeExpert, ele acredita em algumas coisas que eu tento desmistificar, revirar do avesso, assim. Qual foi a chave que virou para você em relação ao diagnóstico? Que você fazia antes e que você, caramba, não dá para fazer mais isso aqui. Cara, vou falar sobre as próprias radiculopatias, que antes eu tinha isso, né, na radiculopatia verdadeira mesmo, é mais complicado, né? Provavelmente um movimento específico vai piorar o paciente. Porém, o que mudou muito foi eu não ter medo de testar o paciente. Então, cara, até esse paciente que eu vou citar agora, ele recém entrou na live aqui, não sei se ele está ainda. Esse paciente chegou aqui com perda de força na panturrilha e eu testei um movimento que, cara, seria contraindicado na esmagadora maioria dos cursos que tu vai ver. E dentro ali da mentoria, do BeExpert, a gente sabe que tem que testar para bater o martelo, né? E eu testei e o paciente imediatamente recuperou a capacidade de ficar na ponta dos pés. Então aquilo ali foi como se, ó, tem que testar esse paciente, não dá para não testar e ir por outro caminho. Aquela pulada de etapas que a gente hoje até consegue fazer, né? Tem que seguir, cara. Tem que seguir degrau por degrau ali, porque só testando a gente vai conseguir bater um martelo do que o paciente realmente tem ali e como a gente vai poder ajudar ele. Uma coisa assim, uma coisa muito comum assim quando a gente conversa com os fisioterapeutas. Ó, eu acreditava que na estenose você só pode colocar flexão. Eu acreditava que na radiculopatia você não pode colocar extensão. Eu Exatamente. acreditava isso e é um negócio assim de louco, porque você não submeteu o paciente a uma carga específica para ver como o corpo dele responde e você já está supondo, né? Então eu tento tirar os colegas dessa área da suposição. Ah, eu acredito que se eu fizer isso pode dar merda. Não.
peraí, faça e veja se realmente dá merda, vai que dá bom. Né? Ou não, você já tem. E se agravar o paciente, você tem aquela ferramenta específica da terapia manual, da educação em dor, para tentar fazer uma possível reversibilidade de um flare-up, vamos dizer assim, né? Tá, mas beleza. Você fez o BeExpert, você renovou o BeExpert, tá com a gente há 2 anos, mas você foi lá e, não satisfeito, fez o upgrade. Você, não, Caio, como é para a gente entrar nessa mentoria, você foi lá e se matriculou. Detalhe, eu gosto sempre de falar isso. O Renan, salvo engano, comprou o BeExpert parcelado, não foi, Renan? E a mentoria comprou à vista. Então, só isso aí já diz muita coisa sobre o processo, tá? Mas eu quero saber o que te motivou a subir do BeExpert para a mentoria e uma vez que você subiu, o que é que você está vendo de diferente na mentoria? O que me motivou a subir, acredito que tenha sido a sistematização de diagnóstico como a síndrome dolorosa crônica, estenose. Ali na mentoria tem tendinopatia reativa, né? Articulação comprometida, tem diversos outros diagnósticos que no BeExpert tem, mas na mentoria acaba sendo passo por passo ali. Como eu te expliquei, a gente olhando passo por passo dá um norte muito bom para a gente e também aquele raciocínio de poder mudar ali também, poder alterar. Então, a limitação de não conseguir dar um diagnóstico preciso para o paciente de tempo de tratamento, acredito que tenha sido o que me motivou. Até eu falava muito com a minha mulher e tal, que eu estava em dúvida entre outros cursos, eu falei, não, eu quero subir para a mentoria porque eu quero priorizar isso, eu quero priorizar o resultado no meu consultório, na clínica, eu quero, primeiramente, antes de tudo, antes de marketing, antes de saber vender, antes de qualquer coisa, eu quero saber dar resultado para todos os pacientes que me procuram. Então, isso foi minha grande motivação. Qual foi a segunda pergunta? E o que é que você viu de diferente lá, né? Por que você subiu e o que é que você está vendo diferente lá? Acho que você respondeu em parte da sistematização, mas tem alguma coisa, alguma aula específica que você teve alguma virada de chave? Cara, o que eu tenho visto de diferente ali, brutalmente, que faz muita diferença, cara, eu me acordo cedo ali, sempre dou aquela conferida, é o grupo, cara. O grupo ali é sensacional, não dá. Eu não falo muito ainda, mas eu leio tudo, cara, tudo ali. Aquilo ali também te dá uma prática mesmo, né, em relação aos colegas que estão atendendo outros pacientes para te botar na tua clínica, né? Comparar ali e se ver na situação do colega, isso faz bastante diferença, né? Também essa função de sistematização, né, e prognóstico dos outros diagnósticos e também as sessões clínicas, né, as hot seats ali quinzenalmente. Faz muita diferença quando tu falou no Stories que não ia mais ter isso no BeExpert. Aquilo ali eu já pensei, vixe, agora eu vou ter que subir para a mentoria para continuar acompanhando isso aí, porque, cara, ali é fundamental a gente ver no skin on the game, né? Cara a cara com o paciente ali, ele te questionando, tu respondendo, o jeito, a forma, os testes, a pulada de etapas que dentro da mentoria a gente já consegue fazer, né? Isso, para mim, cara, sinceramente faz bastante diferença essa pulada de etapas ali, porque às vezes ficar testando o paciente se torna exaustivo. Então, quando tu tá na mentoria, tu consegue, através já da história do paciente, tu já vai juntando um quebra-cabeça ali, na hora de testar o paciente, tu já sabe melhor o caminho, já sabe o que é mais provável que dê certo. Excelente. Traduzindo aí para os leigos, para a galera que está de fora, quando o Renan fala da sistematização, é porque a mentoria eu dou passo a passo do que eu faço semana após semana, do início ao fim do tratamento. Então,
o processo de ilustração sobre o que é possível fazer em diversos diagnósticos é a sistematização do tratamento. Quando o Renan fala da pulada de etapa, existem duas puladas de etapa, né? A que você realmente se perde no GPS, e é normal, acontece com todo mundo. Aconteceu hoje comigo, aqui no consultório. E existe a pulada de etapa intencional, através das pistas da anamnese do exame físico e dos testes. Olha, eu vou subir do movimento 1 para o movimento 14 por causa disso, disso e daquilo. E aí a gente economiza um tempo muito grande de consultas por causa disso. Em relação às sessões clínicas, é engraçado porque foi uma demanda dos alunos, né? E hoje já surgiu uma outra demanda dos alunos. Eu não sei se você está acompanhando o grupo aí, Sim, mas sim, já fiz agora a minha demanda. votação. Já dei meu Exatamente, voto. exatamente. Então, a gente tenta construir o processo da mentoria em cima da necessidade que os alunos têm. Então, lá na turma 1 do BiExpert, há 5 anos atrás, tinha um cara chamado Cristiano Júnior, que é um cara de Piranga, Minas Gerais, que foi o aluno mais questionador que eu já tive na vida. Ele realmente perguntava sobre tudo. E aí, quando a gente botava os casos nos slides, ele falou, pô, Caio, eu queria ver você fazendo. Porra, Cristiano, se estiver me ouvindo aí, muito obrigado. Porque eu escutei a demanda dele e falei, ó, vou atender e vou atender na frente de vocês, pacientes reais, para ver como é. Te interessa? Beleza, um bocado de gente se interessou. A gente colocou isso no BiExpert. Só que o BiExpert estava crescendo de uma maneira que, mercadologicamente, ele ficaria impagável se eu continuasse alimentando ele. Então, a gente segmentou em um outro produto para focar somente nisso. Só que, como todos os cursos, Renan, o BiExpert, eu acredito que ele não tapa todos os buracos na prática clínica, né? Então, a gente tenta acrescentar os outros diagnósticos complexos dentro da mentoria em aulas específicas para sistematizar o tratamento deles. Então, isso aí é muito legal, tá gerando muitos frutos. Em relação à demanda dos alunos que eu citei aí no grupo, agora eles querem que eu acompanhe o paciente o tempo todo. E não somente novos pacientes como era antes. A gente vai fazer isso e no presencial a gente vai dar uma surpresinha para vocês aí. Tá, voltando ao ponto, não é que o entrevistado é você. Então, em relação a progresso, Renan, quantos por cento de progresso hoje você tem no BiExpert e quantos por cento você tem na mentoria? Olha, cara, essa pergunta eu acho que eu vou ficar te devendo, porque como eu renovei o BeExpert, ele voltou do zero e aí Sim. eu não voltei a ver desde o início, né? Então tinha aulas específicas que eu ia olhando ali e estou sempre ali dentro, né? Hoje eu abri ele e a mentoria eu estou também assistindo diariamente ali. Muitas vezes eu não. Ontem tu viu, até te mandei, né? Que eu estava assistindo Sim, a nova aula que tu subiu. Mas às vezes eu esqueço também de botar concluir ali. sim. E a mentoria ainda falta, vai liberando para mim, né, conforme passa o tempo. Então eu não sei exatamente quanto de progresso eu tô. Eu pergunto geralmente, tudo bem, não tem problema, mas eu pergunto isso geralmente porque, às vezes, quando a gente compara um paciente que tem um resultado como o que você teve, um paciente não, né? Um aluno que teve um resultado como você teve e um aluno que não está tendo resultado, a gente vê justamente essa diferença no progresso, né? Talvez o progresso de você esteja 100% no primeiro ano e 40% no segundo, enquanto tem pessoas que em 2 anos de acesso só assistiram metade do curso, né? Talvez tenham pessoas que na mentoria você esteja com 60% e a pessoa está com 13%, porque ainda está misturando com outros cursos. Aí é onde eu quero chegar com você. Não só você, Renan, como vários outros colegas saíram de cursos específicos do mercado. A gente faz até brincadeiras, cursos de 3 letras e tal. E eu sempre prego que, assim, não misture com o que eu ensino lá, porque eu posso ensinar até a mesma coisa, mas com a nomenclatura diferente e com uma implementação diferente. Como é que você vê isso? Como é que era quando você ainda estava enviesado pelas formações anteriores? O que é que você percebia? Cara, então, quando eu entrei já para o BeExpert, eu já consumia muito o seu conteúdo ali.
Então eu já tinha mais ou menos essa visão, né? Antes, antes eu era muito focado na biomecânica, né? Então, após que eu fiz a quiropraxia, ela é muito focada em todos aqueles conceitos, né? Em todo vértebra subluxada, perna mais curta que a outra, tudo essas crenças, né, que na prática clínica a gente vê que não faz muita diferença para a dor do paciente, né? Então eu tinha esse tipo de raciocínio e depois do curso em si eu comecei a expandir a mente bastante para o modelo biopsicossocial, né? Sem deixar a biomecânica de lado também, porque no curso em si tem os padrões de marcha ali, né? A gente tem também aula sobre biomecânica. Quando é para utilizar, a gente tem também o recurso dentro da mentoria do BiExpert para ir ali nas aulas, olhar e aplicar nos pacientes. Atendendo pacientes com dores crônicas. Sim. É, Ia falar alguma coisa? não, deu uma travada aí. Você falou atendendo pacientes com dores crônicas. Isso. Como hoje em dia eu atuo mais atendendo pacientes com dores crônicas, a gente sabe que a biomecânica acaba muitas vezes limitando da gente olhar para o contexto de vida do paciente, né? E hoje os livros ali que tu citava sobre sono, sobre outras questões que influenciam na dor do paciente, eu acabei me aprofundando, li o livro e hoje, cara, dificilmente um paciente aqui que dorme mal vai sair sem saber do quanto dormir mal influencia na dor dele também. Paciente estressado, ansioso, sedentário, vai sair do meu atendimento sem entender as influências que isso tem, que gera para a dor dele, tanto para a manutenção de dor como para o aumento de intensidade da dor, né? Então, acredito que o curso tenha tapado bastante essas lacunas pelo raciocínio clínico que tu põe ali no curso mesmo, né? Isso mesmo. Renan, bate pronto. O que é que você teria para falar para a galera que fala, Caio, me vende a mentoria sem o BiExpert? Bate pronto, Renan. O que é que você acha disso? Eu acredito que não dá, cara. Não dá para subir para a mentoria sem o BeExpert, cara. Porque as nomenclaturas, a forma que tu... É um método em si, eu acredito, né, Caio? Porque tu... De tantas formações que tu tem, tu englobou tudo isso dentro do teu curso. Então, é um método. É um método de atendimento. Não deixa de ser um método de atendimento. Então, se o colega for cru para a mentoria, pode até, com certeza vai ter resultado, mas vai demorar para engrenar, né, cara? Até pegar o ritmo ali do pessoal, é muita nomenclatura. O pessoal fez até um Dicionário. papelzinho ali com as nomenclaturas certas para ninguém se perder, porque é bastante nomenclatura e vai ter certos fatores que talvez essa pessoa que não tenha feito o BeExpert não vai entender. Exatamente. Renan, antes de chegar nas considerações finais agora, eu queria perguntar algo específico em relação a seus resultados clínicos e financeiros. O que você puder falar, né? Do jeito que você puder falar. O que é que você acha que a formação BeExpert e a mentoria acrescentou para você a nível de resultados? O que é que você pode falar para a gente? Então, Caio, em 2022, né, logo no meu primeiro ano de BeExpert, eu estava bem abalado assim, né, porque em 2021 para 2022, não que tenha sido um ano ruim assim, mas eu ainda me sentia muito desvalorizado, né, cara? Então, em 2022, quando eu comprei o BeExpert, na verdade eu não tinha aquele dinheiro, eu realmente parcelei ali porque era o que dava, era uma tacada mesmo. Eu falava muito com um amigo íntimo que eu tenho, né? Eu vou comprar desse cara, eu vou comprar desse cara. E aí quando eu comprei ali, eu fui gradualmente, cara, aumentando meu faturamento
E 2023 realmente foi um ano que, como eu posso dizer assim, foi virada de mesa mesmo, porque meu faturamento foi o ano que eu me senti valorizado realmente na profissão, sabe? E esse ano de 2024, né, como eu já te mandei aí o mês de fevereiro, no qual foi meu maior faturamento, né? Fevereiro, né? Janeiro, que são meses que normalmente para a maioria seria meses não satisfatórios, para mim foi muito bom. E eu ainda quero muito mais, né? Quero seguir crescendo, por isso que eu entrei para a mentoria, né? Então espero crescer ainda mais. Estou aumentando gradativamente também meu valor, porque acredito que eu cobre baixo ainda. Então isso gradativamente eu vou aumentando meu valor conforme minha agenda aperta, eu aumento ali. E acredito que isso seja me valorizar, né? Valorizar todo o investimento que eu faço anualmente, né, cara? Porque por mais que eu tenha feito o pagamento à vista aí, é um investimento alto e a gente precisa colher os frutos, né, do quanto a gente se dedica, porque o paciente vai ganhar, né? O paciente vai ser o maior, a pessoa que mais vai se beneficiar com o nosso trabalho, com o nosso estudo e a dedicação. Você acha que em porcentagem, Renan, de 2022 para 2024, com o pico que você teve, o que é que você pode falar assim de porcentagem a mais? Cara, dá para falar que eu tripliquei em relação antes do Be Expert, eu tripliquei ali fevereiro, o que eu te enviei ali, com certeza foi o triplo do que eu faturava antes de 2022, né? Sem Sensacional. dúvidas. Muito bom. E, assim, parabéns, mas é um parabéns com ressalvas a todos os outros que estão escutando aí. Porque, às vezes, quando o colega vê o Renan falar, caramba, ó, eu aumentei gradativamente, comparado com fevereiro do ano passado, é o triplo, tal, a pessoa cresce o olho na grana. Aí eu quero fazer todo mundo que está escutando aí pisar no freio. Porque para Renan chegar nesse patamar, ele teve vários marcos evolutivos cumpridos ao longo de 2 anos de BeExpert e ao longo aí de, sei lá, 3, 4 meses de mentoria, Renan. Me corrija se estiver errado. 3, 4 meses está fechando 4 meses agora. de mentoria. Então, é um processo, não vai ser da noite para o dia, apesar de terem alunos que conseguem em 30 dias, em 15 dias, em 60 dias. Então, é sempre um processo. E antes do triplo de faturamento, houve a excelência na prestação do atendimento. Como o Renan falou lá no meio da live, né? Ó, primeiro, antes de marketing, antes de qualquer coisa, eu queria aprender a dar resultado para qualquer tipo de paciente que chegar até mim. Então, primeiro veio a consistência dele correr atrás, né? Depois veio a excelência e só depois ele começou a colher os frutos. Então, não é para todo mundo, porque se o Renan realmente chegar nessa live aqui e abrir o processo pelo qual ele passou para chegar até aqui, talvez você que esteja escutando aí não queira nem mais, porque não é fácil, não é para qualquer um. A gente fala isso lá dentro. Ó, tem gente que sob pressão não funciona. Tem gente que precisa estar sob pressão para seguir o processo. Teve gente que no BXPET não fez nenhum desafio. Quando entrou na mentoria, meu Deus do céu, puf, pagou o desafio primeiro que todo mundo. Porque a gente fica com a corda no pescoço puxando vocês para frente e a gente fica com o pitbull sem vacinar atrás de vocês, para vocês andarem, se movimentarem, né? Então, parabéns mesmo, mas a ressalva para a galera não é para qualquer um, literalmente. Renan, considerações finais, réplicas, se você tiver alguma coisa para falar, o que é que você tem para dizer para os colegas que assistem o processo e principalmente para aqueles, meu Deus, não vou entrar não porque é muito caro, Renan. Bom, Caio, assim, ó, o que eu sempre me apeguei muito, né, desde quando eu comecei a assistir o seu conteúdo, suas aulas, suas lives, foi o que tu sempre falava assim, ó, não importa o que você tenha, no meu atendimento você vai ter um direcionamento. Então, isso
acredito que é o que realmente o paciente com uma dor complexa, assim, ele nos procura. E até pacientes agudos também. Mas ele quer um direcionamento, porque no atual sistema que a gente está, a gente sabe que é muito complicado lidar com esse perfil de paciente, né? Crônicos. E para quem tá em dúvida, eu recomendo assim, ó, de olho fechado, pega um cartãozinho, parcela, porque o resultado vai ser muito mais alto do que o investimento, né? Nem sei quanto está o BXpert agora. Melhor não saber. Você só tem que se preocupar com metade na renovação. Então é isso, cara. Eu recomendo assim, ó, de olho fechado, tanto o BXpert quanto a mentoria. Sem dúvidas, foi marcos evolutivos na minha trajetória como profissional. Espero seguir aí, né, contigo bastante tempo, evoluir para outros patamares aí. Vamos ver o que sai aí além da mentoria. Vai sair o Mastermind no presencial. Se prepare. É, E julho estamos aí. Júlio, estamos aí. Pessoal, além desse processo aí que o Renan explicou do BXpert da mentoria, quem está na mentoria tem um bônus, que é o BXpert Pro, que é um evento presencial de 4 dias aqui em Salvador, de 8 às 19, sem letra miúda no rodapé, sem enrolação para sair mais cedo, com um despejar de conteúdos, tanto no hands-off quanto no hands-on, e atendimentos a casos clínicos reais. O que eles veem nas sessões clínicas online, eles vão ver aqui ao vivo, para entender ainda mais as nuances do nosso modus operandi de atendimento, que não é nenhuma reinvenção da roda. A gente não reinventou PNF, Mackenzie, CFT, osteopatia, acupuntura. A gente só entendeu quando cada ferramenta dessa se aplica no paciente com dor crônica e está tentando propagar essa mensagem por aí. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, Renan. Foi de grande valia aqui essa live. Eu espero que tenha também motivado você a aparecer cada vez mais nesse formato aqui, para que o algoritmo entenda que precisa distribuir o seu conteúdo cada vez mais para as pessoas que precisam, não só em Pelotas. A gente também atende online pacientes em qualquer lugar do mundo, basta ter internet. Beleza? Então, um abração, muito obrigado. Beleza, Vou deixar meu salvo aí no querido. feed e até a próxima. Valeu, Renan. Valeu, tamo junto. Um abraço.